Olá, pessoal, passando aí para a gente dar mais uma pincelada nesse grande intelectual, grande intérprete do Brasil, que foi Gilberto Freire, né? Esse intelectual pernambucano, nascido dia 15 de março de 1900. Então é considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. Sua obra, grande obra-prima, Casa Grande Senzala, no qual a gente tem vídeos aqui nesse canal sobre, faremos outros menores, né? Freire apresentou uma análise, né, até então inédita sobre as relações pessoais, mas também comportamentais entre os senhores de engenho e escravos, né, no Brasil, né, naquele período colonial. Então, é um grande mestre aí também, como polímata, também contribuiu em campos como a literatura, política, jornalismo. Então, é um gênio. Gilberto Freire, né, era filho de uma família abastada, né, de linhagem portuguesa. Grande intelectual, começou seus estudos acadêmicos aos 18 anos, uma bolsa nos Estados Unidos, né, na Universidade de Baylor, no Texas. Lá se formou bacharel em artes liberais, também com especialização em ciências políticas e sociais. Em seguida, cursou mestrado, doutorado na Universidade Columbia, né, em Nova York, onde estudou, né, a vida social no Brasil no século XIX, né, e tema que realmente aprofundou ao longo de toda a sua carreira como sociólogo, como grande intelectual e pensador que foi. Então, Gilberto Freire morreu em Recife aos 87 anos, em 18 de julho de 1987, vítima de uma isquemia cerebral. Então, grande estudioso, né? Além da sociologia, Gilberto Freire é reconhecido por contribuir nos campos da antropologia, história, ficção, jornalismo, política, poesia, pintura. Ele se interessava por tudo na parte cultural. Um grande gênio. Foi usando as artes plásticas, aliás, que conseguia se expressar ainda criança, quando tinha dificuldade com as palavras. Quando estudava nos Estados Unidos, colaborou com os artigos para o grande jornal Diário de Pernambuco. De volta ao Brasil em 26, foi secretário do então governador do estado, Estácio Coimbra. Em 45, foi eleito deputado federal e participou da Constituinte no ano seguinte. E além do seu primeiro livro, Casa Grande Senzala, seu clássico, né, sua obra master, né, magna obra, escreveu também mais 30 livros durante sua vida. Então, um intelectual premiado, né, o Casa Grande Senzala, né, que foi publicado em 33, foi traduzido para mais de 10 idiomas e obteve renome internacional. Foi condecorado como doutor honoris causa nas universidades de Pernambuco, Rio de Janeiro, Coimbra, em Portugal, Paris, na França, Sussex e Oxford, na Inglaterra, e Münster, na Alemanha. Recebeu também as mais importantes condecorações da França e de Portugal. E em 71 foi nomeado, né, pela Rainha da Inglaterra como cavaleiro comendador da Ordem do Império Britânico. Então, realmente reconhecidíssimo, não só no Brasil, mas internacionalmente também. A carreira, né, e renome internacional de Freire se deve ao seu pioneirismo, né, sua criatividade no campo da sociologia, contrariando as correntes acadêmicas vigentes na época, que sustentava o estudo da área por meio de teorias como o marxismo, né, ou a sociologia comparativa de Max Weber, né. Freire lançou mão técnica da antropologia social, indo para o lado da cultura, abandonando o aspecto da raça, né? Isso aconteceu a partir de sua formação nos Estados Unidos, onde teve aulas com Franz Boas, pai da antropologia moderna. Então ele bebeu nessa fonte. Então, o Freire, Roberto Freire abordou temas inéditos até então para a sociologia e a historiografia, com a vida privada, a vida sexual, os comportamentos sociais, mas também os hábitos alimentares no Brasil colonial e escravocrata. Então, para tanto, utilizou, né, como fonte não apenas documentos oficiais, mas também tipos de registros secundários. Então,
colocando aqui o detalhe da democracia racial, que nos Estados Unidos, enquanto lá foi segregacionista, aqui foi mais harmonioso, não é verdade? Então, Casagrande Senzala, sua obra-prima, traz a tese, a ideia, a teoria de que, em contramão das principais correntes teorias antropológicas vigentes da época, que defendia a supremacia e a pureza racial branca a partir então da análise das relações sociais nos engenhos coloniais, Freire chegou, né, à conclusão de que a miscigenação entre os colonizadores, os escravos africanos e índios foi benéfica para o Brasil em todos os sentidos, uma vez que todos esses povos acabaram se integrando de forma pacífica, resultando em uma sociedade mais forte e com a cultura mais elaborada, e posteriormente o tal conceito foi denominado por outros pesquisadores como democracia racial, mas um grande gênio, né? Então, ele inova nesse sentido, não é isso? As controvérsias, né, a ideia de democracia racial, em que várias raças que compõem a sociedade brasileira se integram e convivem pacificamente, não foi bem assim. Diferentemente da segregação racial que ocorreu nos Estados Unidos, por exemplo, não é bem aceito pela comunidade científica atualmente. A principal crítica é que essa visão romantiza as violências sofridas, né, pelas populações negras e indígenas nas mãos dos colonizadores e senhores de escravos, ofuscando inclusive o racismo e a desigualdade social no Brasil. De fato, a intenção de Gilberto Freire não é essa, né, não é romantizar, né, mas realmente a crítica é válida, porque realmente os nossos negros aqui no Brasil, em diversos casos, sofreram muito, mas aqui ainda foi melhor do que com os